Você sabia que existem mais de 10 maneiras para você tirar a sua cidadania europeia e algumas são muito fáceis e rápidas de tirar? Nesse vídeo eu vou te contar todas elas e já vou te pedir algo. Eu quero que você comente aqui qual é o teu caminho preferido, porque os caminhos mais comentados eu vou fazer outros vídeos ainda mais aprofundados, deixando passo a passo detalhado para você. Então se inscreve no canal, ativa a notificação e deixa aquele joinha. Vamos começar falando sobre cidadanias que não são tão conhecidas, mas são incríveis. Eu vou começar pela minha preferida. Você sabia que você consegue conquistar a cidadania europeia pelos estudos ou por trabalho qualificado? E todo ano eu tenho dezenas de alunos e mentorados meus que ganham a cidadania europeia por causa disso. Vou detalhar para você. Quando você faz uma faculdade, um mestrado, um doutorado na Europa, todos os países da Europa permitem que você continue lá após formado. E essa cidadania europeia pelos estudos, ela é tão incrível que além de você conseguir bolsa de 100% para estudar de graça lá, que é o caminho que os meus alunos fazem, eles pegam a bolsa, estudam de graça e depois aplicam para a cidadania. Além disso, você pode trabalhar legalmente no país. Como você se formou lá, você economiza em validação de diploma, você já pode exercer sua profissão e você concorre igualzinho a galera do país, porque você sabe que se você for concorrer como estrangeiro, aí fica complicado para ti. Mas concorrendo de igual para igual, você voa. E alguns países você pode inclusive continuar morando e outros você já tira a cidadania direto. A Europa é muito grande, tem mais de 50 países, cada um vai ter as suas regras, eu vou dar alguns exemplos para você. Na Espanha, estudantes brasileiros podem pedir cidadania após 2 anos no país. Então se você vai fazer um mestrado de 2 anos ou uma graduação, ficou 2 anos lá, sem viajar, residência contínua, já dá para aplicar. Em Portugal, após 5 anos como estudante ou como trabalhador qualificado, você consegue pedir a sua cidadania lá. O que é esse trabalhador qualificado? É quando você já tem, por exemplo, uma formação de nível superior, mesmo que seja no Brasil, faculdade, mestrado, doutorado, e uma empresa portuguesa te contrata do Brasil para trabalhar lá e essa empresa faz toda a sua documentação e com essa contratação você faz a sua mudança para lá junto à sua família. Não é um visto tão fácil de pegar, esse visto de trabalho, e pelo caminho do estudante é muito mais fácil, além de ter as bolsas de 100%, né, para estudar de graça, graduação, mestrado e doutorado. Alemanha, após 8 anos morando no país, se você faz faculdade, mestrado, doutorado ou faz a faculdade e depois continua trabalhando, você consegue pedir a cidadania e recentemente foi reduzido para 6 anos, caso você esteja mandando bem, seja de uma área bacana, uma área que talvez esteja em falta no país, algo que seja estratégico ali para a Alemanha. Na França, estudantes e pessoas que têm trabalho qualificado podem solicitar a cidadania após 2 anos morando na França, como estudante, trabalhando e precisam completar o curso lá, precisa se formar lá ou ocupar algum cargo estratégico. Para mim é o melhor caminho de todos, é o meu caminho preferido. Se você gostou também, comenta aí e lembra, precisa de bolsa de estudo? Só tem um lugar da América Latina inteira que tem todas as bolsas de estudos, com rastreador de bolsas de estudos, com todas as vagas abertas da Europa, com passo a passo detalhado, com todos os simuladores com inteligência artificial para você ganhar anos e conseguir aplicar em meses, além de mais de 100 horas de mentoria, tudo nesse link aqui embaixo, na Escola M60, que é onde eu faço as minhas mentorias, passo a passo, do zero até você sair do Brasil. Eu recomendo muito se você precisa de ajuda com bolsa de estudos. Segundo tipo de cidadania, por situações políticas ou por refúgio ou por asilo. Na França, por exemplo, após 5 anos como refugiado, legalmente você pode tirar a cidadania. Na Suécia, após 4 anos de residência como refugiado, com idioma, né, que mostrando que você ali conseguiu se integrar ao país, você consegue pegar a cidadania. Na Itália, demora mais de 10 anos. Esse daqui não é uma cidadania que eu gosto tanto, porque muitas vezes você precisa renunciar à sua cidadania do seu próprio país, Brasil, por exemplo. Então eu não acho muito bacana. Existe a cidadania por razões religiosas ou culturais. Por exemplo, na Hungria, se você for descendente de húngaro, você pode solicitar a cidadania com comprovação dessa conexão cultural e domínio básico do idioma. Na Grécia,
se você tiver um reconhecimento de laços históricos, como membros da Igreja Ortodoxa Grega, por isso visto por religião, ou descendentes de comunidades gregas, tu pode aplicar para a cidadania na Grécia. Em Portugal, se você tiver ascendência para judeus sefarditas, precisa de comprovação, tu pode tirar uma cidadania. Na Espanha, se você tiver alguma conexão comprovada com os sefarditas, igualzinho em Portugal, tu também consegue. Interessante, né? Existe um tipo de visto para acordos especiais. Aqui é importante você se ligar porque isso pode te ajudar bastante. Por exemplo, em Portugal, a cidadania ela é por laços culturais e históricos. Faz sentido, né? O Brasil foi colônia de Portugal. Então, eles diminuem o tempo para você pedir a cidadania. Outros países são mais demorados. Para brasileiros, 5 anos morando em Portugal, já pode tirar a cidadania e a gente pega esse tempo menor por causa da questão cultural e histórica. A Espanha tem a facilitação de 2 anos para brasileiro. Na Itália, se você conseguir reconhecer a sua descendência italiana, que você tinha parentes na Itália, sangue italiano, tu consegue a cidadania. Andorra também tem facilitação de visto por conexões históricas ou culturais. Existem também algumas cidadanias por processo de linhagem, que é o processo de sangue, né, por descendência, que são bem específicos. Por exemplo, Luxemburgo tem um programa dedicado a descendentes de Luxemburgo, né, luxemburgueses do século XIX. Na Irlanda, tem uma cidadania para netos de irlandeses e bisnetos em casos excepcionais com registros genealógicos, mas especialmente para netos de irlandeses. Na Áustria, tem a cidadania para descendentes de judeus que foram perseguidos durante o Holocausto. Caraca! Por isso que eu amo esse meu trabalho de enviar falantes da língua portuguesa, brasileiros, angolanos, moçambicanos, etc., para o exterior, porque não é um negócio que tem um caminho secreto só, são tantas realidades e para cada pessoa você vai ter um caminho mais fácil. É por isso que eu gosto de ensinar isso daqui para você, porque tem gente que fala, só tem um jeito de tirar a cidadania. Não, tem jeito pra caramba, eu não cheguei nem na metade ainda. E tem gente que às vezes não conhece nenhum desses caminhos, nem 2 desses caminhos que a gente falou até agora, né? A gente vai ter cidadania por serviços especiais ou contribuições incríveis. Por exemplo, na França tem concessão de cidadania para estrangeiros que contribuírem significativamente para a cultura, para os esportes ou para a economia francesa, que é muito semelhante ao visto dos Estados Unidos de habilidades especiais. Na Itália tem um reconhecimento de cidadania para descendentes de regiões específicas ou caso você faça contribuições culturais ou históricas. Por exemplo, tem um colega meu que ele comprou uma cidade na Itália, ele comprou literalmente, e ele pagou barato, foi alguns milhões de reais, no sentido de comprar uma cidade inteira, né? O preço de uma casa em algum condomínio bacana aí, né? Ele comprou uma cidade na Itália e ele ganhou o visto italiano, né? Na Suíça tem a concessão de cidadania para estrangeiros que proporciona algum tipo de impacto econômico ou cultural relevante. Aqui já é aquele visto para rico, né? Porque se você vai para a Suíça, é isso daí. Tem o visto por nascimento, inclusive tem muita mãe, muito pai que faz isso, vai viajar só para ter o filho fora, porque o filho já nasce com a cidadania, né? Então, em Portugal, nasceu em Portugal, já era. Mas olha só que interessante, né? Em Portugal, crianças nascidas em Portugal com pais residentes legalmente podem adquirir a cidadania. Na Espanha, crianças nascidas no país têm cidadania automática se os pais não puderem transmitir outra nacionalidade. Na Irlanda, quem nascer na Irlanda, as crianças, né, os bebês nascidos na Irlanda, podem adquirir a cidadania se os pais tiverem residência legal por pelo menos 3 anos. Então, cada país vai ter a sua regra para isso. Existe a cidadania por reconhecimento histórico, por exemplo, igual a gente falou na Alemanha e na Áustria, descendentes de judeus perseguidos pelo nazismo podem recuperar a cidadania ancestral. Portugal e Espanha tem para judeus sefarditas, descendentes de expulsos na Inquisição, podem obter a cidadania. Então tem algumas questões culturais interessantes, algumas questões históricas interessantes aqui. Existe a cidadania por investimento, que na Europa é chamado de Golden Visa, esse daqui é para os ricos. Em Portugal, se você investir mais de 280 mil euros em imóveis, fundos ou empresas, já era. Cidadania. Essa cidadania aqui, inclusive, é uma das mais baratas do mundo, tá? Do ponto de vista de comprar cidadania, é uma das mais baratas do planeta. A Grécia tem o mesmo valor também, mas
não é muita gente que tem interesse em ir para a Grécia, né? Na Grécia, se você investir 250 mil euros comprando casa, principalmente em cidades um pouco mais distantes, históricas, tu consegue também. Na Espanha, tu tem que investir mais de 500 mil euros. Depois, se você puder, faz a conta e me mostra aí quanto que vai dar esse negócio em real, né? Se forem imóveis, casa, apartamento, etc., 500 mil euros. Se forem outras coisas, é 2 milhões de euros, e aí é em título do governo, que seria talvez o semelhante ao Tesouro Direto aqui no Brasil. Em Malta, 750 mil euros investindo direto no governo, com cidadania em até 36 meses. Uau! Portugal, para quem tem dinheiro, mesmo que tenha pouquinho dinheiro, Portugal é o melhor para comprar visto, porque é o visto, o Golden Visa mais barato, talvez, do planeta. Não é à toa que os brasileiros ricos que não vão para os Estados Unidos vão para Portugal. O que tem que tomar cuidado é o brasileiro que não é rico, né? Porque se ele for de qualquer jeito, ele não vai conseguir trabalho, vai passar necessidade. Se você não tem grana, vá pelo caminho dos estudos, porque se você se formar no país, você pode trabalhar lá legalmente. Não precisa passar perrengue ou pegar subemprego de pedreiro, limpador de vaso e coisas que de repente não são tão interessantes ou que não te dão tão bom retorno assim quando tem vaga, né? Porque muitas dessas vagas já estão preenchidas. Cidadania por residência, que é por tempo de moradia, a gente já falou sobre isso. A Suíça, se você morar mais de 10 anos lá, você ganha, por exemplo, a cidadania. Na Polônia, se você morar mais de 10 anos, você pode tirar a cidadania. Na Alemanha, mais de 8 anos. Na França, mais de 5 anos. Na Espanha, para brasileiros, mais de 2. Em Portugal, 5 anos. Lembrando, tem que estar legalmente durante este período, né? Então tem que estar ou estudando ou trabalhando, ou os dois. Estuda um pouquinho, trabalha um pouquinho, para você conseguir estar legal. Tem a cidadania por casamento, mas na Europa não é tão simples assim. Em Portugal, por exemplo, após 3 anos de casamento que você pode dar entrada, e ainda tem que demonstrar o vínculo efetivo com o país, não é com a noiva não é com o marido não, é com o país, é mostrar que tu já virou português, sacou? Na Espanha, após 1 ano de casamento e morando no país, tem que ter a residência lá, você consegue, se você comprovar, claro, a convivência, né? Na França, mais de 4 anos, e também tem que comprovar que você aprendeu francês e que você conseguiu se integrar, ou seja, você está trabalhando, está vivendo ali como se fosse um francês. Na Alemanha, não é automática e é a mesma coisa. Então, na Europa, geralmente a cidadania por casamento não é tão simples. É por isso que você não vê muita gente falando sobre isso, ao contrário dos Estados Unidos, né? Que a galera brinca, casa com a galera aí para pegar o green card, porque lá o processo acaba sendo um pouco mais simplificado. Na Europa, não. E, inclusive, em vários países, como vocês viram, tem que mostrar que está trabalhando, que está ganhando dinheiro, que você se integrou ao país. E às vezes é mais importante essa integração com o país do que a integração, né, com o casamento, com a noiva, com o noivo, né? E claro, a cidadania mais famosa de todas, né, que é a por ascendência, que eles chamam de jus sanguinis, a do sangue. Na Itália, descendente de italiano, pode sem nenhum limite de gerações, desde que ninguém da tua família tenha renunciado à cidadania. Por exemplo, se alguém saiu da Itália, foi para um outro país, entrou como refugiado e precisou tirar com urgência ali a cidadania daquele país e renunciou à antiga. Pode ser uma situação, né? Então tem que provar essa linha direta aí. Portugal, filhos e netos de portugueses com comprovação. Espanha, netos de espanhóis, por exemplo. Polônia, comprovação que teve ancestrais poloneses que não tenham renunciado à cidadania. Na Alemanha, disponível para filhos diretos de alemães ou descendentes de perseguidos pelo nazismo, como a gente falou. Hungria, descendência direta de húngaros e comprovação de conexão cultural familiar. Então cada país tem ali a sua especificidade e eu vou te dar uma dica. Esse processo, se você gosta dele, você consegue fazer sozinho. Tem empresa no Brasil que cobra ali entre 40 a 80 mil reais para fazer esse processo para você. Quer procurar seus descendentes, etc. Se você tiver uma grana, investe. Mas dá para fazer sozinho também, você mesmo marca a entrevista, você mesmo leva a papelada, você mesmo faz todo o processo. Se vocês quiserem, a gente pode falar sobre isso num próximo vídeo. E lembrando, o melhor caminho de todos aqui, e o mais barato, mais acessível e o único que tem 100%
de possibilidade de você ir de graça com bolsa de estudos, é o caminho dos estudos. É o caminho de você estudar e depois trabalhar. O único investimento que você vai ter é em preparação internacional, em ferramenta que rastreia a bolsa de estudos, é em mentoria, mas entrando nesse link aqui embaixo, você entra no M60 e você tem tudo em um lugar só para não se preocupar com nada. Você vai ter suporte para melhorar o idioma, mentoria especializada internacional, você vai ter todas as bolsas de estudos, ensino médio, graduação, transferência, mestrado, MBA e doutorado. Você também vai ter o passo a passo para trabalhar lá legalmente e a documentação, visto, tudo que você precisa para conquistar a Europa, ou se você deseja outros países, tem lá também. Um grande abraço, clica no link aqui embaixo, se esse vídeo te ajudou, deixa aquele joinha e se inscreve no canal. Até a próxima, valeu!